Projeto Gimme the Blues. O Gimme the Blues é um app português com inteligência musical que permite que qualquer utilizador crie uma música sem que tenha necessariamente uma formação ou conhecimento em música. A aplicação é um projeto português desenvolvido por uma equipe do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto em parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que permite que qualquer pessoa possa criar melodias. Ele vem equipado com 4 instrumentos, um piano, um trompete, um contrabaixo e uma bateria, e controla os aspectos técnicos com a combinação apropriada das notas. O utilizador é responsável pelo ritmo, melodia e harmonia da música, enquanto o Gimme the Blues é responsável pela musicalidade harmoniosa dentro do estilo do blues. Agora mostraremos um vídeo de como o app funciona. Outro projeto que iremos falar é o do estudante Pedro Oliveira. A fórmula de raciocínio criada por ele permitirá aos computadores entenderem a linguagem humana, ou seja, a língua que falamos. Seu trabalho usou a lógica de Markov, uma linguagem lógica capaz de lidar com a incerteza e complexidade, aplicada na web semântica para fazer os computadores entenderem o significado das palavras. Um uso prático da forma criada por Pedro seria nos motores de pesquisa como o Google, que se tornariam mais precisos, pois as palavras ganhariam sentido. Por exemplo, se procurássemos day, os computadores não saberiam diferenciar que se tratava de uma sigla ou de um tempo verbal, e através da fórmula de raciocínio, os computadores poderiam decidir qual o significado mais provável. De que adianta o descobrimento ou a criação dessas novas tecnologias se as mesmas não podem ser utilizadas para ajudar a sociedade? E é por isso que acontecem eventos como feiras, torneios e competições. E o Cannes Lions é um festival internacional de criatividade, onde, neste ano 2014, o projeto Megafaces foi a campeã do Grand Prix da categoria de inovação tecnológica. Megafaces é um projeto de inovação digital em escultura e arquitetura. Foi concebido pelo arquiteto Asif Khan, projetado por iArt e encomendado pela operadora de telecomunicações Megafon. O Megafaces foi usado durante o período dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi e é capaz de recriar os rostos das pessoas em 3 dimensões, tornando os rostos delas a cara da Olimpíada. A plataforma Megafaces é composta por 11 mil pinos de LED, distribuídos num painel de 8 metros por 16. Esses pinos são controlados individualmente. Cada pino atua como um pixel com um diferencial. Pode ser estendida até 2 metros, tornando assim uma forma tridimensional. Para o escaneamento facial, é utilizado um sistema composto de 5 fotos simultâneas de ângulos diferentes que constroem uma imagem 3D. Uma escala e uma posição são transformadas por um algoritmo chamado Faces on the Fly, que considera luz, escala de claridade e distância. Finalmente, as imagens são convertidas em dados de controle e enviadas para cada pino individualmente. O que é a criptografia?
Por já existir muito antes dos computadores, o significado literal seria mensagem escondida, embaralhada ou ilegível. Mas o que é esta mensagem no âmbito da computação? É a informação, e esta é provida através de números, bits. Logo, a criptografia na computação consiste no embaralhamento numérico que codifica a informação. O estudo da criptografia é fundamentalmente a formulação, o desenvolvimento de algoritmos que codifiquem e decodifiquem o conteúdo. Existem duas formas básicas de criptografia. A primeira e mais simples é a simétrica. Ela utiliza o que chama-se de chave pública, sendo a mesma chave usada tanto para criptografar quanto para descriptografar. E a segunda é a assimétrica, que além de usar uma chave pública, é preciso também de uma chave privada para realizar a descriptografia. Um exemplo são os cartões de crédito. Levando conceitos como estes em consideração, pesquisadores da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, inspirados no corpo humano, criaram um método de gerar criptografia através de interações que existem entre o coração e o pulmão. Desta, geram-se registros gráficos, que transformam-se em algoritmos e então tornam-se criptografia em si. A principal função da criptografia é a segurança digital, tornando-se à medida que a tecnologia evolui, uma ferramenta ainda mais importante e mais volátil, com demanda de novas formas de se construir. Olá pessoal da turma de Engenharia da Computação 2014.2. Hoje eu estou aqui para entrevistar o Tomás de Almeida, ele que é aluno do Centro de Informática e passou um ano mais ou menos estudando na Universidade de Kent, que fica na Inglaterra, e vamos saber um pouquinho mais sobre a experiência dele trabalhando nos projetos dessa universidade. Primeiramente, eu queria agradecer ao Tomás por ele estar disponibilizando um pouco do seu tempo para nos dar essa entrevista e poder nos dar mais um pouco de informação concreta sobre como funciona o sistema da universidade e acerca dos projetos também. E antes de começar a falar sobre os projetos em si, eu queria que você, Tomás, falasse um pouco mais como era a sua rotina lá na universidade. Então, a princípio eu fui precisando de curso de inglês para lá. Aí os 3 primeiros meses foi estudando inglês intensamente, convivendo com inglês para me preparar de certa forma para o mundo acadêmico da Universidade de Kent. Sim, o mundo acadêmico da Inglaterra no geral. Nesse curso de inglês, eu, assim, não só fiquei acostumado com a língua, como também aprendi a escrever textos acadêmicos, que foi fundamental para a rotina de atividade da universidade. Aí, quando começou o período, eu, assim, fiquei morando dentro da universidade, ou seja, era acordar na hora da aula, tomar um café da manhã e ir para o prédio onde ocorreria a aula, e foi basicamente isso todo semestre. Agora sim, lá, pelo menos, eles não têm prova por semestre, eles têm prova pelo ano letivo. Ou seja, as cadeiras que você pagou no primeiro semestre, você vai fazer prova delas só um ano depois. Aí, no começo, a rotina é bem tranquila, você só vai para as aulas, estuda, faz uns projetos, e depois fica mais intenso quando você está estudando para a prova no final desse um ano. É basicamente essa rotina de qualquer universidade assim, da Inglaterra. Beleza. Aí, quais áreas você teve mais foco ou você escolheu para estudar mais intensamente lá durante esse período? Assim, eu tive 3 focos, basicamente. 2 deles, porque eu queria conhecer a área, e um porque eu já estava pensando em seguir essa área de uma certa forma. Que essas 3 áreas foram representadas pela cadeira de criptografia, Natural Computing e Startup. A criptografia eu queria conhecer, queria entender a área de criptografia, criptografia e segurança, na verdade. Como se dá a interação, como o profissional dessa área trabalha, etc. A área de computação natural, eu queria conhecer algoritmos genéricos, genéticos, que tem a ver com inteligência artificial, que foi minha área geral.
mas não é inteligência artificial propriamente dita. São ferramentas que podem ser utilizadas na inteligência artificial. E startup, que era uma área que eu queria seguir, que eu já estava pensando anteriormente, seguir uma área mais empreendedora, uma questão mais de gerência de projetos, e aí eu fui para a cadeira de startup, que era para gerar um plano de negócios para uma startup fictícia, que aí isso agregou muita experiência no caso de criar uma empresa do zero, e o que você precisa para fazer isso, tanto lá na Inglaterra quanto no Brasil. Basicamente isso. Beleza. E falando em projetos, você esteve envolvido em quantos projetos durante esse tempo? Bom, eu me envolvi em 2 projetos. Um é de duração de 1 ano e basicamente de 1 ano, e o outro de duração de 3 meses. Porque pela regra do CSF, você tem que fazer um projeto durante o verão, um projeto de duração de 3 meses. E esse projeto extra eu fiz como uma das cadeiras que eu tenho que escolher lá para completar os créditos de disciplinas lá em Kent. Aí esse primeiro projeto foi com a orientação do orientador do pessoal de ciência da computação em Kent, dos estrangeiros de ciência da computação em Kent, que ele tem uma parceria com uma ONG de distribuição de comida pelo Reino Unido para pessoas carentes. E eu e mais um colega participamos desse projeto, fomos desenvolvedores para essa ONG, e já tinha um site pronto, mas com diversas features faltando, e coisas para serem melhoradas e outras features para serem adicionadas a esse projeto. E aí participamos, ficamos 1 ano nos reunindo com o representante dessa ONG e conseguimos concluir o site, botar ele no ar em tempo hábil. E a melhor parte de fazer esse projeto é sabendo que você está não só crescendo como profissional em área de web development, mas também como ser humano, pois você está ajudando uma ONG e está usando de seus conhecimentos para ajudar os outros. Isso é uma parte muito bacana desse projeto. O segundo projeto que eu fiz foi durante o verão, as últimas coisas que eu fiz na universidade foi justamente esse projeto de 3 meses, que foi sobre criptografia, com o meu orientador, também orientador dos alunos de ciência da computação na Universidade de Kent, que era para fazer um rastreamento de cybercriminosos pela internet, utilizando bitcoins. Porque existe um vírus que se chama CryptoLocker, que ele criptografa informações do seu computador e só libera se você pagar um resgate em bitcoins. E aí o que eu fazia era pegar informações sobre essas transações de bitcoins e tentar rastrear para onde o dinheiro estava indo e tentando identificar organizações que pudessem ter a ver com lavagem de dinheiro ou ações criminais mesmo, e com isso criar um artigo para servir como informação extra para futuras investigações de órgãos mais competentes que não sejam aluno de ciência da computação. Uhum. Então tanto os dois projetos tinham bastante impacto social, então, né? Sim. Você usar, é o que o pessoal precisa entender para começar o curso. Você usa essa ferramenta, que é esse conhecimento que a universidade dá, para gerar um certo impacto na sociedade e ajudar, de certa forma, a melhorar o mundo, né? Mais ou menos isso. Tanto no sentido de segurança, que é uma questão muito delicada hoje em dia, quanto no sentido de ajudar os que mais precisam. Uhum. Então, isso foi bem resumido a nossa entrevista aqui. Eu queria agradecer novamente a participação do nosso colega aí. Disponha sempre. E é isso, galera.
Vivemos em um mundo globalizado e em constantes transformações que impõem profundas mudanças na forma de construir e de disseminar o conhecimento. Assim como acabamos de ver, a computação pode estar na arte, na linguística, na publicidade e na segurança informacional. A principal motivação da engenharia da computação é pensar na computação como uma simbiose entre diferentes áreas de estudo, onde cada área é interconectada. Neste paradigma, a multidisciplinaridade promove novas tecnologias.